Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a liturgia do dia 27 de agosto, que é a quinta-feira. A igreja comemora hoje Santa Mônica. Santa Mônica é a mãe de Santo Agostinho. Ela nasceu no norte da África, num lugar que atualmente corresponde a Argélia, e ela era cristã. O marido dela era pagão e ela educou o filho Agostinho no cristianismo, mas já na adolescência ele se tornou muito rebelde e ficou procurando tudo quanto era novidade longe do cristianismo, novidades filosóficas, novidades religiosas, etc. Agostinho era uma pessoa muito inquieta, como ele mesmo relata no livro que ele escreveu já depois de convertido, as Confissões. Santa Mônica rezou incessantemente pela conversão do seu filho, e quando ele foi à Itália e depois se deslocou para a cidade de Milão, porque já era um homem adulto, famoso como advogado naquela época, ganhando muito bem, então ela foi atrás e foi ao encontro dele, que já tinha se juntado a uma moça e tinha um filho, mas através dela Agostinho se converteu. Santa Mônica é como que o símbolo de todas as mulheres que choram por seus filhos, e vocês sabem que tem um belo movimento das mães que rezam pelos filhos e que de tudo fazem para que eles possam encontrar o Senhor Jesus e ter uma vida mais segura no relacionamento com Deus e verdadeiramente digna. Na oração da missa se diz assim: ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho, dai-nos pela intercessão de ambos chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. E nós temos então Santa Mônica e Santo Agostinho como dois intercessores por todas aquelas pessoas, especialmente os adolescentes e jovens que conheceram Jesus, mas depois acabaram tomando as distâncias, porque quem sabe conheceram não os aspectos mais significativos e mais relevantes, não aquela nascente inesgotável de luz para iluminar a nossa inteligência, de sabedoria para aquecer o nosso coração, não aquela fonte de bem, de paz, de esperança que se renova dentro do coração, de abertura para poder conviver com as outras pessoas na verdadeira paz, cooperando, colaborando uns com os outros. Realmente, neste sentido, Jesus é como um recurso extraordinário e indispensável para que a nossa vida possa ter beleza, significado, verdadeira utilidade, não somente para nós, mas utilidade para a sociedade toda. Em seguida, quero comentar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Hoje nós lemos na missa o início desta carta, uma parte do primeiro capítulo, e São Paulo saúda os irmãos de Corinto, dizendo assim: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, que ele tinha fundado. Ele foi quem tinha dado vida àquela primeira comunidade na cidade de Corinto, mas depois foi fundar outras comunidades, e então de lugares distantes mandava cartas para manter a amizade com aquelas pessoas que ele tinha iniciado aos mistérios cristãos. E depois se fala assim: ele escreve aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma carta muito bonita, e este trecho inicial, Paulo revela toda a afeição que ele tem por aquelas pessoas que ele ajudou a encontrar os caminhos da luz, os caminhos do encontro com Jesus Cristo. E ele vai dizer na parte final do trecho que é lido na missa: ele
o Senhor, também Ele que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é fiel. E é por Ele que vós fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Este é o grande objetivo, a grande meta, a comunhão com Jesus Cristo, que enriquece o nosso coração e que abre, certamente, se é uma verdadeira comunhão, abre para a comunhão com as pessoas da nossa convivência, começando pela família e ampliando para as pessoas com as quais nos encontramos nos diversos ambientes da nossa vida. O Evangelho, que é de São Mateus, é um convite de Jesus para ficarmos atentos, não distraídos. Começa o Evangelho dizendo que Jesus disse aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E nós devemos compreender estas palavras de Jesus em dois sentidos. No sentido de que pode chegar o momento final em que tudo se acaba e nós devemos estar prontos para encontrar o Senhor, que virá como juiz para dar o prêmio a quem se comportou segundo a sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos, etc. Mas também podemos compreender estas palavras como ficar atento hoje, nesta quinta-feira, e amanhã que é sexta, e no próximo de cada dia, atentos dentro de cada circunstância, vigilante, ele usa esta palavra também, para que possamos reconhecer os sinais de sua presença divina que está chegando até nós, para nos acolher, para nos perdoar, para nos fortalecer, para que possamos viver sempre com o rabo do olho atento a esta presença divina que nos acompanha dentro de cada circunstância, até o coração de todas as situações que estamos vivendo. E é isto exatamente que faz da nossa vida algo mais positivo, porque estamos sempre abertos para abraçar toda a realidade, porque ao nosso lado está o Senhor que nos ama. Pelo contrário, se ficamos distraídos e ignoramos aquilo que é o aspecto mais importante na nossa vida, que é a presença de Jesus Cristo, aquele que vence o mal e vence a morte, nós acabamos vivendo mal. E como fala Jesus no Evangelho, como começa a achar que Jesus não vem, que ele demora, que não está nem aí, e então começa a querer beber com os bêbados e a maltratar os colegas, os outros que partilham a vida com ele, e então e tudo isto acaba arruinando aquela vida. Meu caro irmão, minha querida irmã, fiquemos vigilantes, atentos aos sinais que falam a nossa inteligência e o nosso coração da presença de Jesus Cristo, Filho de Deus, porque com Ele nós também podemos ir vencendo o mal e a morte que nos cercam. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.